De onde vem o preço das coisas? Parece uma pergunta simples, né? Mas essa é uma das questões mais centrais da economia e o palco de uma verdadeira batalha de ideias que dura séculos e, no fundo, continua moldando o nosso mundo até hoje. Para a gente começar, vamos direto para um enigma clássico, um que foi proposto lá por Adam Smith. Pensa bem, o que tem mais valor? Um diamante, que é puro luxo, ou a água, que é, bom, essencial para a nossa vida? A resposta parece óbvia, mas a economia por trás dela revela uma complexidade fascinante. E aqui está a chave que o Adam Smith usou para resolver esse paradoxo. Ele basicamente dividiu o conceito de valor em dois. De um lado, a gente tem o valor de uso, ou seja, a utilidade real de alguma coisa. E nisso, claro, a água é imbatível. Do outro lado, a gente tem o valor de troca, que é o que se consegue em troca daquele objeto. E aqui, o diamante, por ser super raro, é o rei. Essa distinção é o ponto de partida para a gente entender como um preço se forma. Ok, então vamos mergulhar na primeira grande teoria sobre a origem dos preços. Para o Smith, por trás daquelas flutuações do dia a dia de sobe e desce, existe um preço mais fundamental, que ele chamou de preço natural. Vamos dar uma olhada em como essa ideia funciona. O ponto crucial da teoria dele é este. Para Smith, a medida real do valor de qualquer coisa é o trabalho. Não é ouro, não é prata, é o suor, o esforço. O preço real, portanto, seria a quantidade de trabalho que uma mercadoria pode comprar ou comandar. É uma ideia bem forte e intuitiva, né? Coisas que são difíceis de conseguir custam mais trabalho e, por isso, valem mais. Mas tá, como é que esse valor do trabalho se transforma no preço que a gente vê na etiqueta? Smith quebra isso em três partes. Primeiro, os salários, que pagam o trabalhador. Segundo, o lucro, que é o retorno para quem investiu o capital. E terceiro, a renda, que é paga pelo uso da terra. Praticamente tudo que a gente compra tem esses três custos embutidos. E isso nos leva a um conceito genial, a gravidade do mercado. Olha só, o preço de mercado, aquele que a gente vê todo dia na loja, sobe e desce com a oferta e a demanda, certo? Mas, segundo o Smith, ele sempre tende a voltar para o preço natural, como se fosse um pêndulo procurando o centro. Esse preço natural seria o ponto de equilíbrio, o custo real de produção, incluindo aí um lucro que ele considerava natural. A explicação de Smith é bem elegante e influenciou a economia por séculos. O lucro aparece ali como uma parte natural do preço, assim como o salário. Mas será que é só isso mesmo? De onde exatamente brota esse valor chamado lucro? Essa pergunta vai abrir a porta para uma crítica avassaladora. E aqui a gente entra na segunda grande perspectiva dessa história. Karl Marx olhou para o sistema de Smith e viu uma coisa que, na visão dele, estava meio escondida: a verdadeira origem do lucro. Para Marx, o lucro não era uma recompensa natural, de jeito nenhum. Era o resultado de um processo bem específico. A palavra-chave aqui é mais valor. E o que é isso? Bom, imagina que um trabalhador cria um valor equivalente ao salário dele em, digamos, 4 horas. Só que a jornada de trabalho é de 8 horas. O valor que ele cria nas 4 horas restantes é o que Marx chamou de mais valor. Para ele, esse valor extra, que não é pago ao trabalhador, é a única fonte de todo o lucro do sistema capitalista. A lógica dele é a seguinte: o capitalista compra a força de trabalho pelo valor de mercado dela, ou seja, o salário, que geralmente só cobra a subsistência do trabalhador. Só que, ao longo do dia, esse trabalhador cria um valor total muito maior do que o que ele recebe. E essa diferença da qual o capitalista se apropria é o mais-valor. Ou seja, para Marx, o lucro não surge na troca de mercadorias no mercado, ele é extraído direto na produção. Ok. Então, a gente viu duas teorias muito poderosas sobre valor e lucro. Uma enxerga o mercado como um sistema de equilíbrio natural, a outra como um sistema de extração de valor. Mas e se a própria ideia de que um livre mercado surge naturalmente for um mito? Então, vamos agora para uma crítica que não é teórica, mas sim histórica. Ela vai questionar as bases do ideal de livre mercado, argumentando que a história real foi bem diferente do que a teoria costuma sugerir. Essa citação do Karl Polanyi é simplesmente demolidora. A ideia de que o laissez-faire, aquele famoso deixe fazer, foi na verdade uma política ativamente imposta pelo Estado, vira a narrativa de cabeça para baixo. Isso sugere que o livre mercado não é um estado natural das coisas, mas sim uma construção política. E o exemplo britânico ilustra isso perfeitamente. A Grã-Bretanha, que depois se tornou a grande defensora do livre comércio, usou políticas totalmente opostas para conseguir se industrializar.
Com a ponta economista Ha Jun-chang, o país protegeu sua indústria que estava nascendo com tarifas altas, com subsídios. Só depois de chegar no topo da economia é que eles passaram a defender o livre comércio para as outras nações. O Chang chama isso de chutar a escada. Depois de subir, eles tiram a escada para que ninguém mais possa usar. Agora, independentemente da origem ser natural ou imposta, um fato é inegável. O sistema capitalista triunfou e remodelou o planeta inteiro. Vamos entender como essa transformação se consolidou na história. O historiador Eric Hobsbawm chama esse período de a Era das Revoluções. Foi, segundo ele, uma dupla revolução. De um lado, a Revolução Industrial com as fábricas na Inglaterra, e do outro, a Revolução Francesa, com as ideias de liberdade e direitos burgueses. Juntas, essas duas forças foram o motor que criou o mundo que a gente conhece hoje. Essa cronologia mostra como as ideias e a prática se alinharam. Em 1776, a teoria de Smith é publicada, dando a base intelectual. Logo em seguida, a Revolução Industrial explode na prática. E o mais interessante é que a própria palavra capitalismo só se popularizou bem mais tarde, lá por 1860, quando o sistema já era a força dominante no mundo. Smith, Marx, Polanyi, esse debate todo pode parecer antigo, mas as ideias deles são a base das discussões econômicas e políticas que a gente tem até hoje. A tensão entre essas visões de mundo define o nosso presente. E aqui está um dado impressionante que está no centro do argumento a favor do sistema. Desde o início da Revolução Industrial, a riqueza mundial aumentou em cerca de 9.000%. É uma criação de prosperidade material sem precedentes na história da humanidade, um fato que nenhum crítico pode simplesmente ignorar. E assim, a gente volta à questão central. O preço das coisas revela um sistema de prosperidade que funciona de forma natural, como dizia Smith, ou um sistema de exploração disfarçada, como argumentava Marx? E mais, esse sistema seria um fato da natureza ou uma construção política, como nos lembra Polanyi? A forma como a gente responde a essas perguntas hoje não só explica o nosso mundo, mas define o tipo de futuro que estamos construindo. A batalha de ideias, ela está longe de terminar.